Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Pastor, tem um microfone aqui do lado, ó. Acho que o verdinho, palmeirense, nosso microfone palmeirense. Vamos receber a vida do pastor Fran, aplaudindo o Senhor mais uma vez. Pastor, sinta-se à vontade, Deus abençoe, amém? Fique à vontade. Aleluia. Queridos pais do Senhor, abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Aleluia. Nós vamos ler o capítulo de número 6. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu quero louvar ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite, nessa manhã. Quero dizer aos irmãos que nós estamos muito alegres, felizes por estar aqui nessa manhã. Honrar ao Senhor com vocês, adorar a Deus, junto com os pastores, irmã Gabi e o Anderson. É um privilégio muito grande para nós estar aqui nessa manhã. Pode parecer praxe, mas esta foi a primeira igreja que nós visitamos quando retornamos de um período de sequidão muito grande. Conhecemos o Anderson e a Gabi e eles, não sei se notaram a nossa situação espiritual decadente, nos disse: vamos visitar uma igreja, eu quero que vocês vão com a gente. E a primeira impressão que eu tive dessa igreja é que vocês eram pessoas muito elitizadas. Desculpa dizer isso. Mas quando eu sentei nesses bancos, eu senti a presença do Espírito Santo aqui. E ele falava: não se emocionem, o pastor de vocês dizia assim, ó: eu não estou aqui para emocionar vocês. E quando ele falava: eu não estou aqui para emocionar vocês, eu chorava no banco que vocês estavam sentados aí. E quanto mais ele falava: eu não estou aqui para emocionar vocês, ele estava ministrando a palavra, eu não conseguia parar de chorar aí embaixo. E hoje eu estava lembrando disso ali. Isso já faz mais de 2 anos, quase 3 anos atrás. Não é isso, Gabi? Já tem mais de 3 anos, quando nós chegamos em São Paulo e vivemos um dos piores momentos da nossa vida espiritual, quando estávamos caídos. Mas Deus é Deus que tira do pó o necessitado e levanta e ergue o caído. Mas é algo incrível estar aqui, porque foi o primeiro local onde eu senti a presença real do Espírito Santo quando eu retornei para Jesus. E olhe que era uma caminhada bem longa e Deus, graças a Deus, nos restaurou. E nós hoje, depois de 3, 4 anos, nós estamos ministrando a palavra e estamos aqui nessa noite. Quero agradecer aos pastores e a cada um de vocês que oram. Peço que orem por nós, pela minha esposa, por mim. A Bruna está ali conosco. Deus tem nos abençoado. E eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. E peço a intercessão de vocês pela nossa vida e o nosso ministério. Tá bom? O Anderson e a Gabi dispensam comentários. São amigos das horas difíceis. Salomão diz que na angústia nasce o irmão. Então, glória a Deus pela vida deles. Quem achou o texto, diz amém aí, só para eu saber. Glória a Deus. Capítulo de número 6, versículo 1, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. E acima voavam serafins, e cada um tinha 6 asas.
com duas cobriam o seu rosto, com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Fecha a tua Bíblia e pode se sentar. Muito obrigado. Deus abençoe. Ei, Jesus. Quero ir mais fundo, leva-me mais onde eu te encontre, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois da tua glória quero ver. Isaías é um profeta da corte, porque Deus tem seus profetas. Diz a palavra que quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, havia um profeta em Jerusalém, o nome dele era Jeremias. Jeremias é o profeta do povo. Jeremias profetizava no meio do povo. Povo humilde, simples de Israel. Com a ajuda do seu escrivão, do seu escriba particular, ele escreveu as profecias e mandou para o rei. Mas antes de Jeremias, longe do povo, havia um profeta na corte de Israel, na corte do rei. E eu começo dessa forma para dizer que Deus é Deus que fala com pessoas simples. Mas Deus também é Deus que fala com pessoas nobres. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que para ele não há distinção de pessoas. Eu não sei qual o valor da tua conta neste dia. Mas não importa o quanto você ganha, o quanto você gera de riqueza para o país, o quanto você tem, o quanto você mede, né, no patamar financeiro. Se você é muito simples, Deus fala contigo. Se você é muito rico, Deus também fala contigo. Deus é tão preocupado em falar conosco que no exílio enviou profeta, para profetizar no rio Quebar, no meio dos simples, dos humildes, lá na beira do rio. O nome dele é Ezequiel. Mas também enviou um para o meio da corte de Nabucodonosor. O nome dele é Daniel. Então Deus usa o letrado, Deus usa o que tem um PhD, tem um QI um pouco mais elevado, mas também usa o simples para falar com os simples. Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos acepção de pessoas, Deus não. E muitas vezes eu me deparei com isso aqui porque eu sou de natureza simples. Eu nasci numa cidade do Nordeste, na capital da Bahia, e eu nunca tive muito acesso à riqueza e a dinheiro. E eu sempre achei que humildade era característica do cristão. Se eu sou humilde, eu já estou meio caminho andado. Eu pensava assim quando era novo convertido. Que não é um pensamento tão esdrúxulo, tão problemático. É necessário ser humilde, e Jesus disse que é difícil para o rico entrar no reino. Ele disse que é impossível, disse que é difícil. Mas quando eu vi que Deus envia profetas para falar com reis, para falar com príncipes, para falar com homens de alta estatura, eu comecei a entender por que existem igrejas no subúrbio e por que existe igreja nos bairros nobres. Deus não abandona ninguém que se quebrante diante dele, que se quebrante na sua presença e dê ouvidos à sua voz. Portanto, nessa noite, entendam uma coisa. Eu conheço muitas pessoas humildes, difíceis de lidar. E eu também conheço pessoas muito ricas e muito fáceis de lidar. Não é o patamar financeiro que determina o que nós somos, mas aquilo que nós entregamos na presença do Senhor e aquilo que Deus tem a realizar na nossa vida. Isaías é sobrinho do rei.
é funcionário da corte. E no ano em que o tio dele morreu, o rei de Israel, ele diz: no ano em que o meu tio morreu, eu vi o Senhor. Porque nós pensamos que enxergar o Senhor é só no momento de felicidade, no momento de bonança, no momento de bênção. Na tribulação não dá para enxergar Deus. Mas esse texto vai contradizer essa tese. Porque geralmente é no momento de angústia, dor, tribulação e muita dificuldade que nós abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida para o Senhor. Eu lembro de uma das frases de Martinho Lutero, e ele dizia: uma grande ferida gera uma grande conversão. E a psicologia vai dizer que é no momento de grande perda que a gente se torna mais humilhado. Eu sei que posso estar diante de pessoas aqui que perderam muito nesses últimos anos. Eu posso estar diante de pessoas que perderam amigos esse último ano. Perderam parentes, tios, sobrinhos, irmãos. Eu perdi alguns. Isaías perdeu o seu tio naquele ano. Mas foi naquele ano que Deus se revelou a Isaías. No momento da aflição daquele profeta, que talvez nem era considerado tão profeta, Deus decidiu se revelar para ele, e naquele ano de grande tribulação, Isaías foi chamado para uma missão profética. Na angústia, no pó, na ruína, na cinza. Por quê? Por que você está dizendo tudo isso, Francisco, que foi dor para Isaías? Porque o tio dele era um dos maiores reis que Israel já teve. Passou 40 anos no reino. Foi um dos reis mais famosos da Escritura. É tanto que os escritores dão 2 nomes para ele. Primeiro, no segundo livro dos reis de Israel, você vai ver a história dele. Era humilde e simples. Deus levantou esse homem, colocou esse homem na cadeira maior de Israel, pastor. E no momento em que ele senta na cadeira de Israel, ele começou a fazer a cadeira do reino, no trono de Israel. Ele começou a fazer obras extraordinárias. Montou um grande exército. Expandiu os territórios da nação de Israel. Fez a nação prosperar financeiramente. Se tornou um dos maiores reis. E quando se trata de Israel, foi um dos que reinou mais tempo no reino. 40 anos. Portanto, esse rei, Uzias, era um dos reis mais queridos da nação de Israel. Só que a Bíblia vai dizer, no segundo livro dos reis de Israel, que como cresceram os seus bens, os seus exércitos, também exaltou-se o seu coração. E aqui existe um perigo muito grande. Não somos nós que fazemos. É Deus que faz em nós. E depois Deus faz através de nós. Se engana aquele que pega este microfone numa igreja tão bonita como essa, com pessoas tão bonitas como vocês, e acha que Deus está agindo porque eu estou fazendo. Não é porque eu estou falando. Porque este que vos fala não conseguia falar, não conseguia pregar, não conseguia elaborar frases completas. Eu passei 15 minutos falando com vocês e não gaguejei. Porque eu era extremamente problemático. Meu cérebro tinha um problema e eu não conseguia falar as palavras de forma que a minha dicção pudesse passar a informação necessária. De forma que nas entrevistas eu dizia sim, não e acabou. Você tem qualificação, seu currículo é bom, você tem... Sim. Mas fala-me sobre sua família. A minha família é uma família normal. Por causa dessa deficiência, eu tive problemas por anos. E eu era chacota da minha família. Mas um dia eu aceitei a Jesus. E foi no ano de angústia. Aquele ano foi um ano de angústia. E eu lembro, pedia a Deus para me tirar. Nem eu conhecia a Deus, mas sabia que tinha alguém ali. E eu pedi a Deus, me tira, me leva, eu quero morrer.
mas um colega de trabalho me chamou e disse assim: vamos na igreja. Eu digo: igreja? Ah, não vem com essa. Ele: vamos lá, você vai gostar. Eu falei: fui no primeiro dia. Quando eu ouvi os louvores que eu ouvi aqui, eu ajoelhei, pedi perdão a Deus e aceitei Jesus. No ano da minha maior dor, Deus se revelou para mim. E eu não sei, talvez seja o ano da sua maior dor, e Deus está dizendo: vou me revelar, vou me revelar, vou me revelar, porque eu sei o momento exato de me revelar. Não é você quem decide sou eu. Não é você que dita as ordens, quem dita sou eu. Você é servo e eu sou o Senhor. Eu duvido que Isaías não tenha se questionado. O maior rei de Israel, um dos maiores reis de Israel, morreu em um campo de leprosos, né, pastor? Porque ele exaltou o coração e entrou no santuário. Quando ele entrou no santuário para acender incenso, que não era obrigação do rei, nem era tarefa do rei, aquele homem exaltado, que tinha sentido a presença de Deus, passado pelas experiências com o Senhor, exaltou seu coração. Agora ele está diante dos sacerdotes, querendo fazer o papel de sacerdote. Oi, gente. Eu preciso abrir um parêntese aqui. O ministério do sacerdote é exercido por sacerdote. Quem acende incenso no templo é sacerdote. O rei, por mais riqueza, glórias e honras dadas por Deus, não pode acender incenso no templo. Quem acende incenso são os sacerdotes, porque foram chamados para aquilo. O rei pegou o incenso, levou diante dos sacerdotes e eles disseram: não faça essa loucura, porque não cabe a ti fazê-lo. E ele disse: eu sou rei. Pegou o incenso e acendeu. No momento em que acendeu, diz a palavra que lepra nasceu diante da sua testa. E os sacerdotes o excomungaram, dizendo: imundo, imundo, imundo. E o homem mais poderoso da nação foi parar e morrer junto com leprosos. Entendeu por que o momento aqui é tenso? No ano em que morreu o rei Uzias, o momento é tenso, o momento é difícil, vergonhoso. Uzias errou, Uzias falhou. Uzias, aleluia, manchou a imagem da família real, da sua própria família. Isaías está envolvido, porque Isaías é profeta da corte, e Isaías precisa lidar com isso. E Isaías, além de perder o tio, ele perdeu alguém que era extremamente reconhecido e que se tornou extremamente mal falado. Mas é em meio a toda essa turbulência, dificuldade e difícil momento, e nessa transição toda, ele diz: mas eu vi o Senhor. Eu vi, aleluia. Não me importa o que você está passando neste momento. Este momento vai passar e vai ficar para trás. Deus vai se revelar para ti e Ele vai dizer qual é o propósito de toda esta luta, dificuldade e angústia, esse falatório, esses problemas regionais, essa dificuldade na nação e no mundo. Tudo tem um propósito diante de Deus, e Deus está falando para alguém aqui nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo: eu vou me revelar no meio desse furacão. Ele vai começar a descrever. E no momento em que ele começa a descrever, ele diz: eu vi o Senhor. Mas não tá, o Senhor não está de qualquer jeito. O Senhor está assentado. Rapaz, quem está assentado, olha para aquele homem ali. Quem está assentado está tranquilo. Quem está assentado está sob controle. Deus não está assustado. Deus não está, aleluia, fazendo coisas aleatórias, virando de um lado para o outro. Deus está sentado no seu trono. Deus está sobre o controle de tudo.
Deus tem, aleluia, nas suas mãos as rédeas do mundo, e não são os políticos, não são os governantes, não são as autoridades que vão ditar, aleluia, o trajeto da igreja, nem o trajeto de Israel com relação aos propósitos de Deus. Deus ainda permanece assentado no seu trono. E que trono era aquele? Que trono maravilhoso! Ele diz, estava sentado num alto e sublime. Não era o trono da rainha da Inglaterra. Não era o trono do rei do palácio de Buckingham, não. Era um alto. E alto fala de autoridade nas alturas. Quanto mais alto para Israel o local, mais alto, aleluia, era a patente daquele que senta sobre o trono. Os tronos precisam estar no alto, porque ele precisa ser visto por toda a corte. Por isso ele não fica na mesma altura do chão. Os tronos são colocados em um altar acima do chão, para que toda a corte, ao chegar na presença do rei, entenda que ali tem uma autoridade sobre eles. Entenda uma coisa, Deus não sou eu, Deus não é o seu amigo, Deus não é o seu irmão, Deus é uma autoridade sobre nós, e nós precisamos reverenciá-lo, nós precisamos honrá-lo, nós precisamos, aleluia, dedicar as nossas vidas a esta autoridade soberana que está sobre nós. Porque eu sei que tem gente que entra na presença de Deus, e aí, meu Senhor? Como é que vai aí, brother? Mas eu sei que existe um pastor desta igreja. E eu tenho certeza que ele está, aleluia, colocando esta igreja numa visão de reverência ao Senhor. Eu já vim aqui várias vezes, sem muito destaque, mas eu sou muito observador. E o louvor e a adoração que tem aqui adora a Deus, exalta ao Senhor, glorifica o seu nome. Eu assisti 5 dos seus últimos cultos e eu vi o nível de palavra, o nível de adoração, o nível de louvor que vocês têm. Irmãos, a gente visita algumas igrejas por aí, a gente anda um pouquinho e a gente vê a carência, a necessidade de uma espiritualidade mais sincera, mais humilde, mais simples. Mas o que Deus exige de nós não é uma parafernália teológica, ou Deus não está exigindo de nós uma adoração tão extravagante como estão pregando por aí. O que Deus está exigindo de nós é sinceridade, honra e exaltação ao seu nome. Viu o que aconteceu aqui hoje? É puro. Às vezes a gente não valoriza a nossa banda, a gente não valoriza o nosso pastor, não valoriza a nossa adoração, mas quem está lá fora gostaria de entrar aqui dentro e participar por alguns minutos desse louvor, dessa adoração, desse culto, dessa bênção. Eu sei que tem gente aqui, porque eu congrego, eu sou pastoreado. E geralmente a gente não valoriza muito a nossa igreja. Não sei se o senhor concorda comigo, pastor. Você já foi ovelha, né? A gente acha que a nossa igreja é muito comum, muito normal. Nós não valorizamos o que temos dentro do nosso arraial. Mas existe uma adoração ao trono aqui neste lugar. E quem está dizendo não é quem congrega aqui, é quem vem de fora, sente a presença. Quem vem de fora sente a adoração aqui neste lugar. E eu não estou falando isso para ganhar crédito com seu pastor, nem com nenhum de vocês. O que eu estou falando é a opinião de alguém que já rodou um pouquinho nesse país. E ele sabe do que está falando. Você pode não ver, aleluia, muito exibicionismo aqui, mas uma coisa eu tenho certeza: deste altar sobe adoração ao Senhor, e esta adoração corta essa laje, ultrapassa os céus e chega no trono alto e sublime que está lá. Ele diz que o trono era alto e sublime, e o seu séquito, na minha tradução é séquito, mas eu li manto, porque eu sei que na tradução da maioria de vocês e o seu manto enche todo lugar, todo o templo. E aqui eu vou, primeira vez a gente tem que ficar preocupado, né? O seu séquito é a aba do rei, da veste do rei.
mês passado não, acho que tem uns 7 meses, eu vi uma cena no Palácio de Buckingham. Eu estou falando do Palácio de Buckingham porque é rei, né? A rainha da Inglaterra tinha que fazer um pronunciamento, Anderson. O pronunciamento era muito simples. Os globalistas queriam fazer alguma coisa e ela tinha que tocar a agenda, né? Então a gente sabe como é. Mas o que me chamou a atenção não foi o pronunciamento, foi a entrada da mulher, que na verdade é uma senhora. Já passou dos 70, 80 provavelmente. Irmãos, a mulher entrou pela direita do templo, do templo não, do palácio. A mídia do mundo inteiro estava naquele lugar. A mulher entrou pela direita e ela entrou com alguns servos, obviamente, segurando o seu vestido. Passaram uma dupla de servos, de funcionários do palácio, carregou o vestido. E ela veio, ela entrou pela direita, foi em direção ao trono, que ela iria se sentar para pronunciar, mas eu percebi que além de 2, vinham mais 2, segurando a outra parte do séquito da mulher, porque era grande. E ela entrou, vermelhona. Vermelho é a cor real. Entrou, só que em vez de 4, vinham 6, ainda tinha séquito lá dentro da sala de onde ela saiu, atrás do trono. Por que é isso, Francisco? Por que tanta roupa? Porque quanto maior o séquito do rei, maior é a sua autoridade na corte. A mulher passou pelo menos uns 10 metros, pastor, sem brincadeira, eu não estou exagerando. Ela passou pelo menos uns 10 metros e o séquito dela, a orla da veste dela, vinha atrás dela. E eu fiquei, Jesus do céu, essa mulher tem muita autoridade nesse país. Mas existe alguém que tem mais autoridade do que a rainha da Inglaterra. Sabe por que eu digo isso? Porque Isaías vai dizer: eu vi ele assentado num alto trono sublime, e o séquito das suas vestes, a orla da sua veste, ele não enchia somente o trono, ele não enchia somente, aleluia, o púlpito que o trono estava, ele enchia todo o templo. O séquito de Deus é poderoso, a autoridade divina é soberana sobre qualquer autoridade. Existe gente aí dizendo que vai fechar, que vai parar, que a igreja não vai continuar, mas existe uma autoridade maior, e nesta noite eu estou pregando sobre este rei. Ele está sentado num alto trono e o seu vestido enche toda a terra. Apocalipse vai dizer que os seres humanos tinham medo de Deus lá na grande tribulação, diante do juízo final, depois da tribulação, e ele vai dizer: ninguém poderia fugir da sua presença, porque ele enchia toda a terra. Você pode achar que esse político que você está lembrando aí agora, porque eu estou te induzindo, é alguém de muita autoridade. Você pode achar que o governador do estado, apesar de ser um homem, aleluia, tem muita autoridade, mas maior é aquele que está diante dos céus e da terra. Ele governa todas as coisas. Glorifique. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O seu séquito enchia todo o templo. E ele disse que viu, e eu vou encerrar, vou parar aqui. E eu vi serafins voando de um lado para o outro. Serafins quer dizer ardentes, em chamas, pegando fogo. A palavra serafim quer dizer isso. Eles voavam de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, mas não voavam só. Eles falavam aquilo que o seu pastor falou há 15 minutos atrás, provavelmente 20 minutos atrás, quando ele disse assim: lá no céu, os anjos e os serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo. Eles voavam e a Bíblia diz que eles diziam um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Existe, aleluia, um problema, na verdade uma questão no hebraico aqui, com relação a esse santo, santo, santo. Quando um hebreu quer escrever alguma coisa e ele quer dar destaque, ele usa esta forma de literatura. O português é mais ou menos assim: quando você quer escrever uma coisa e quer dar destaque, ou você sublinha, ou você negrita.
No computador você digita, joga um negrito e o destaque surge. Mas no hebraico não. Quando um judeu quer dar destaque ao texto, ele diz assim: na verdade, te digo. Em verdade vos digo. Quer dizer, é verdade e é muita verdade. Entendeu? Quando Isaías viu os anjos clamando santo, 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 eu tenho uma sensação, agora sou eu, tá? Eu vou pedir licença aqui à teologia e vou entrar um pouco na minha opinião. Se você diz santo, você pode estar falando de alguém que é apenas santo. E a palavra santo quer dizer separado. Esse microfone não pode ser levado para uma balada, para tocar na balada. Por quê? Porque ele foi separado. Né, pastor? Ele foi santificado. Esse homem não pode, aleluia, participar de coisas mundanas, de festas mundanas, com relação, aleluia, ao seu ministério. Não pode ir para uma balada, aleluia, dançar, cantar e se divertir. Por quê? Porque ele é santo. Ele é separado. Deus pegou este homem, estes homens e estas mulheres e disseram assim, ó: eu vou santificar vocês. Sabe o que ele disse? Eu vou tirar desse meio e vou colocar neste meio agora. Você não é mais deste meio, agora você é separado, você é santo. Santificado. Isaías disse, eles diziam santo, mas eles não diziam só santo, eles diziam santo, santo. Aí você me diz, mas ele é mais do que santo. Ele é santo, santo. Mas os anjos, os serafins, não diziam somente santo, santo. Eles diziam 3 vezes santo. Sabe por quê? Porque ele está acima de toda e qualquer santidade nesse planeta. Ele está excelso, ele está elevado, ele está soberano, ele não está no nosso nível de santidade, ele não está na nossa pegada de espiritualidade, ele está acima de nós. Tem muita gente brigando, dizendo Deus está aqui, Deus não está ali, Deus está aqui, Deus é meu, Deus não é seu, mas Deus não é de ninguém, na verdade. Deus está sobre todos nós e ele comanda, ele domina, ele rege, ele tem a cada um de nós. Alguém pode dizer, Deus está na minha igreja, mas não está na sua. A sua igreja é assim, assim, assim. A minha igreja é essa, essa e essa. A minha é de Deus e a sua não é. Mas na verdade não existe igreja que tenha o monopólio de Deus, porque Deus está acima do monopólio de qualquer instituição, porque Ele é santo. Santo, santo é o Senhor. Eu quero encerrar e vou dizer para você, Deus está soberano sobre nós. Deus está acima de nós, mas muito acima. Mas mesmo assim Ele olha para nós, se compadece de nós e revela a sua presença para nós. Naquele momento a manifestação de Deus chegou a Isaías e Isaías diz, eu vi com os meus próprios olhos tudo aquilo que eu estou descrevendo. E no momento em que eu vi, esse mesmo serafim pegou uma tenaz pegando fogo com uma brasa, colocou na minha boca e disse, o seu pecado está curado. E quando o serafim diz isso, o próprio Deus clama, uma voz na verdade diz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sabe? No momento de grande dor, de grande angústia, Deus ainda diz, há vagas no ministério. No momento de grandes dificuldades e grande dor, Deus diz, ainda há vagas na minha igreja. Ainda há vagas no santuário, ainda há vagas, aleluia, para se trabalhar na minha obra, ainda há vagas para fazer missão, ainda há vagas para pregar o evangelho, ainda há vagas para visitar o hospital, ainda existem vagas abertas. Deus está falando com alguém e está dizendo, não começa, aleluia, a colocar aquele mimimi, dizendo que, ai, perdi fulano, que eu sei, é doloroso, é triste, é realmente
um lamento muito grande, mas Deus está dizendo: eu vi a situação, eu sei o que você está passando, mas eu ainda estou te chamando, eu ainda estou te purificando, eu ainda estou te trazendo, porque eu tenho uma obra para realizar na sua vida. E sabe o que é que cabe a nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero ir mais fundo, mais perto, onde eu te encontro. Aos teus pés me rendo, pois da tua glória quero ver. Vou encerrar. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Manda gabar. Receba a graça do Espírito Santo onde você estiver aí agora. Seja tocado pelo poder da palavra. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus que renova suas forças nesta manhã. Não há prestígio para homens aqui. Não há honra para homens aqui nesta manhã. Toda honra, toda glória, toda exaltação sejam dadas ao Senhor. Desça mais profundo nessa manhã. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Toda essa vergonha vai passar. Todo este ano vai ficar para trás. E Deus vai se revelar na sua vida para você profetizar para outras pessoas. Eu derramo sobre você uma promessa, uma profecia, se você crê. Eu profetizo sobre a sua vida um ano de vitória, após o ano de derrota. Dupla honra, diante das dificuldades que você passou. Nesta manhã, estou levantando um memorial. Estou te dizendo, nunca te esqueci. Mesmo diante de todo o sofrimento, dor, angústia e lágrimas, eu não me esqueci de ti, diz o Senhor. Veja Deus nessa situação. Enxergue o Senhor neste momento. Compreenda o agir de Deus. Feche os teus olhos e ore a Ele. Agradeça ao Senhor. Se aproxime mais dEle, porque Ele não te abandonou diante de toda essa dificuldade. Ele sempre esteve ao teu lado. E Ele está dizendo: eu ainda estou aqui para te chamar, para te erguer e para te levantar. Cante conosco, cante conosco. Agradeça a Deus por tudo que você recebeu este ano, por tudo que você perdeu, mas por tudo que você ainda tem, porque Deus preservou você. E você está aqui nesta manhã. Seja grato ao Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. Meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu seguro